E aí, pessoal, boa noite. Hoje mais uma live super mega ultra legal com o Kelvis. Vamos convidar as pessoas aí. Vou chamar um pouco de gente aqui para participar. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de análise comportamental também. E brincar, entender um pouquinho o que é aba, que muita gente tem muitas dúvidas. Gente, o cara hoje, ele é fera, tá? Vão chamando os colegas aí. Vamos. Coloca essa setinha aí, vamos entrando. Mais aqui pra ficar bonito. Vou dar o Kelvis aqui. Boa noite. Boa noite. Não sei se não tá aparecendo a minha câmera. Por quê? Aham. Eu tô até bonita, ó. Até passei batom, tá vendo? Nossa, Boa noite. não tá me aparecendo. Você tá me vendo? Tô não. Tudo pretinho, Nossa, por que pretinho. será? Pretinho, Ai, pera. pretinho. Egi, boa noite. Agora apareceu alguma coisinha aí. Não sei, gente. Quer que eu te chamo de novo? Eu vou sair e entrar de novo. Tá, Tá. sem problema. Vamos lá, vou chamar ele de novo, hein? Aproveita, pessoal, enquanto a gente tá resolvendo esse assunto, clica nesse aviãozinho aí do lado e convida um monte de gente, porque essa live vai ser fantástica. E Larissa, tô aqui amando a nossa Maria. Nossa, não tá me aparecendo. O que será? Apareceu! Ah, sim. Menina, essas tecnologias. É muito bom Tava, essa tecnologia. Eu tava fico com o aqui só outro lado da regulando. câmera, gente. Eu Faz tava era parte. com o outro lado da câmera. Boa A noite, Kelvis. pessoa. Quanta honra, né? Ai, Você foi mulher, é meu um prazer. professor na primeira turma da pós da análise comportamental de autismo. A minha turma foi a Ai, 101. eita. É, Lá faz tempo já. foi faz tempo, foi antes ainda do Covid, Sim, foi antes, foi uma turma, foi a primeira turma mesmo, vocês estavam começando lá, é, né? sim. Gente, para vocês que estão aí, antes que eu se apresentar, vai nesse aviãozinho aí, convida outras pessoas, porque a gente vai falar hoje de um tema super gostoso. Brincar é coisa séria e da importância da análise comportamental, né, Kelvis? Tanto em E, casa quanto nas clínicas, porque quando a gente fala, né, quando mundo fala clínica ABA, o método ABA, a gente quer saber um pouquinho como que é isso, né, para esclarecer. Então, eu sou de Ipatinga, Minas Gerais, meu nome é Patrícia, tenho um núcleo de desenvolvimento motor, eu trabalho com as crianças na parte motora, através da natação e psicomotricidade. Porque, para mim, Kelvis, independente de ter um diagnóstico ou não, o que eu quero para essas crianças é que elas tenham autonomia. Porque, exatamente. independente de tudo, assim, e hoje os pais estão fazendo muito por eles e eles estão deixando de fazer muitas coisas, então cada vez as crianças estão ficando menos autônomas. Então, minha briga é isso, que eu falo que através do brincar a gente gera essa autonomia, porque eles vão ter ganhos motores. Entendeu? Então, agora, Exatamente. apresente. Tia Pati, né, Rai? Seu nome é Tia Pati. Meu nome não é Patrícia, não, gente. É Tia Pati. É, tem que Então, ser tia Pati, que a apresente. gente só conhece por tia Pati. Tia Pati, é. Quem é o Chama, Kelvis? Vamos chamar a lá. Patrícia deve ser a mãe quando vai brigar. Quando vai Patrícia! brigar o meu marido, quando fala, Patrícia, por que foi? Qual que é o problema, né? É isso aí. Bom, pessoal, me chamo Kelvis Sampaio, sou psicólogo, formado em Teresina, Piauí, residente aqui no Rio de Janeiro, tenho mestrado em Ciência do Comportamento Humano, sempre fui um apaixonado pela área do autismo, né, deficiência intelectual,
sempre trabalhei com muito prazer, né, com as pessoas e venho, né, ao longo dessa jornada muito direcionado, né, à intervenção clínica, mas faço uma parceria muito grande com as escolas, faço visitas, faço observação de crianças em escolas, então o meu contato com a escola é bem permanente, né. Sou diretor clínico aqui na Aluna Aba, né, em sociedade com o Luciano Lacerda, Aida Brito, Nathalie, e estamos aqui, né, para a gente conversar sobre o brincar. Eu tenho um interesse muito grande sobre a educação infantil, né, tanto que decidi esse ano iniciar um curso sobre educação infantil para me aprofundar muito nesse olhar do professor, como que o planejamento acontece, como que é previsto, né, dentro da BNCC, dentro de outros instrumentos que as vivências, né, dentro da educação infantil. E o brincar, né, ele claramente, né, é a expressão mais utilizada, mais ressaltada, né, como sendo uma premissa, né, para que essas vivências se tornem experiências. Experiências. Eu acho bacana porque semana passada eu tive em 2 escolas particulares aqui em Patinga, onde eu estava explicando sobre o transtorno de coordenação, né, que é um transtorno motor, e como a gente vai avaliar. E a gente vê que cada dia mais as crianças estão brincando menos, porque está tudo muito corrido, né? Então, principalmente, Kelvis, as crianças com transtorno de neurodesenvolvimento. Os pais fazem tudo para poder correr para ir mais rápido. Otávio, E fora, estamos chegando aí para tomar um café. Com quem? a gente vai tomar Eu vou um tomar um açaí, um tacacá. tacacá. Me aguarda enquanto eu vou Vamos, plantar nesse Belém aí, tá? a gente vai, exatamente. Vai. E, Então, Paty, outra coisa que eu vejo também, né, nessa nossa criançada dessa geração, né, em especial, é que o brincar, ele ficou, né, deixado de lado por conta das tecnologias, né? Então, a gente tem crianças, eu já temos aí um movimento internacional, um movimento também nacional, da tentativa de tirar os celulares, né, os dispositivos eletrônicos do ambiente escolar, porque a gente percebe que a criança abre mão de um brincar, de fantasiar, de se movimentar, de explorar, né, o ambiente, de sentir as texturas, né, de experienciar, abre mão para ficar assistindo videozinhos, para ficar com joguinhos em tela. e eles ficam E, aquelas crianças odeiam pessoas, né? Que ficam assim, ó, odeio pessoas, não quero conversar, não exatamente. quero socializar, né? Exatamente. E aí a gente vê, né, acho que nós que estamos como terapeutas, né, como profissionais, a gente ficou muito mais claro e muito mais evidente a importância, né, do brincar. Né, e a gente vê crianças que nem têm diagnósticos de atraso do desenvolvimento, com atrasos, lacunas, né, em coordenação motora fina, em lateralidade, né, em percepção do espaço, do corpo, né, a criança é extremamente, vamos chamar, desengonçada, né, então aí, né, tá o grande perigo da gente não olhar para o brincar como sendo uma área que nós precisamos ensinar, intervir, mediar. Eu sou a pessoa mais chata com brincar. A Samira, minha filha, está fazendo psicologia, mora em Belo Horizonte. E ela, quando ela tinha 7, 8 anos, eu comecei a pegar essas crianças na escola. Eu tinha uma camiseta do Bob Esponja, tinha parte personal. E eu enchia o porta-mala de mochilete, a gente ia para as praças brincar. Jogar queimada, subir na árvore, então a gente brincava pique-bandeira, pique-pega. Né? Eu nem sabia que eu ia para essa área. E aí, nesse período, a gente tinha uma árvore aqui no Parque Ipanema que era nossa. Ela subia, eu descia. Mãe, como é que eu desço? Se vira. Mas eu não sabia realmente qual que era essa importância do brincar. E aí, quando eu fui para uma casa, eu mudei para uma casa com piscina, um quintal grandão, aí que surgiu até a expressão quintal da tia Pati, que até então era o quintal da tia Pati. Na época do coronavírus, da pandemia, eu cheguei a ter 80 crianças na minha casa, onde eu estava trabalhando com um brincar. E quando a gente pega, né? Eu explico isso em muitas palestras, está falando isso no Belém.
Quando eu pego uma criança sem tônus e sem equilíbrio, que é a base da nossa motricidade lá embaixo, Sim, eu não consigo chegar aos sim. 7 anos com as praxias prontas e o tônus para ela poder ser alfabetizada. Exatamente. Então, independente de Exatamente. uma criança ter um diagnóstico ou não, eu tenho que ter tônus, tenho que ter equilíbrio, eu tenho que ter lateralidade, cabeça, ombro, joelho e pé, para quando a gente chegar lá em cima, essa criança está preparada até para sentar, prestar atenção na aula, pegar uma caneta e copiar. Porque uma etapa, Kelvis, não funciona sem o outro. Não E funciona nada mesmo. melhor do que, imagina brincar, subir na árvore, descer, correr, ganhar, perder, Sim. trabalhar essas frustrações. Então é aí que a gente fala da importância do brincar. Gente, quem chegou agora, quem não segue o Kelvis, por favor, segue aí, que tem muita dica boa no negócio dele. E aviãozinho, no negócio é ótimo, né? Mineiro, assim, no negócio, na coisa. Kelvis, por que muitas pessoas ainda enxergam brincar como perda de tempo, quando na verdade é uma ferramenta científica de desenvolvimento? Me fale isso aí, você que é um psicólogo entendido desse assunto. É só Olha, brinca, gente. Não vou deixar ele não, só brinca. olha, o que eu vejo também, a gente tem um movimento de cultura, né? A infância, né, enquanto cultura, enquanto artefato de cultura, né, ela é uma construção, né? Então, nós viemos de gerações e gerações e gerações de nossos ancestrais, de pessoas que não tiveram infância, não tiveram esse conceito que nós temos hoje de infância, né? Se a gente for resgatar nossos avós, os pais dos nossos avós, os avós dos nossos avós, eles já trabalhavam muito cedo, já tinham, né, obrigações o tempo inteiro. Então, hoje nós temos uma visão, né, enquanto ciência, enquanto educação, enquanto cultura, de que a infância existe, ela precisa ser cultivada, ela precisa ser ensinada, ela precisa ser acolhida. A brincadeira, ela vem, né, sendo algo que a gente precisa agora dar esse valor, né? Então, eu acho que a gente fala muito, mas o brincar não está sendo valorizado. Mas é agora que ele está sendo olhado, né, como uma proposta. Agora, eu digo assim, mas não é nesse ano, né? Mas, Ah, né, é no se a gente olhar momento. para a história da humanidade, Uhum. agora, é muito recente que a gente começa a olhar para o brincar como sendo uma ferramenta de ensino, né? Se a gente olhar o ensino tradicional até a década de 50, a brincadeira não era pertencente à escola, né? Uhum, Então, uhum. é tudo muito novo. E a gente vem de uma perspectiva de modelos econômicos utilitaristas, né? Que aí é uma discussão que eu acho seríssima, que a brincadeira ela acaba sendo a perda de tempo porque ela não produz trabalhadores, não produz a mão de obra, não produz bens, né? E queira ou não, a escola é um território em que ela vai se comportar como a cultura, ela é um espelho da cultura. Então, por exemplo, uma coisa que me revolta muito é o ensino infantil, em muitas escolas, ser um preparatório para o ensino fundamental, né? É, Alfabetizar, a criança tem que ser alfabetizada exatamente, com 4 anos, com exatamente, 5 anos, isso me dá taquicardia. A criança não está exatamente. preparada, nem para escrever ela está preparada ainda. Né? Exatamente. A criança ela precisa ser levada a se apropriar do mundo, como diria Paulo Freire, né? Então, para que a escrita, para que a palavra faça sentido, ela precisou dessa trajetória da infância, da educação infantil, dela entrar em contato. Por isso que a BNCC, gente, apesar de tantas críticas, tantos comentários, né, que eu acho que é importante que a gente tenha, né, olhe para um documento desse que é tão sério e a gente tenha realmente pontos positivos e pontos negativos e a gente vai amadurecendo. Mas ela coloca isso com muita seriedade. Então, o brincar, ele é um direito essencial da infância, né? E se brincar o direito essencial, gente, vamos acordar para isso. A minha mãe aí tá aí, a minha mãe educadora, Vera Tufi, que ela tá aí, ó, ama Paulo Freire. Maravilha. Quando a gente observa essa criança brincando hoje, depois dessa, né? Eu fui uma criança que brinquei muito, né? Minha mãe deixou a gente brincar bastante, mas mãe educadora também.
Eu não posso falar que Uhum. ela brigava às vezes, porque ela sempre foi muito leite com a gente, entendeu? 4 filhas, Kelvis, imagina. Não, Ah, é. anjo, Então, né? então Então a tinha mãe que foi ter um muito ligada sistema nessa aí, né? parte da educação, do brincar, né? A mãe é pedagoga, estudava muito, ela trabalhou, foi da educação infantil muito tempo. Então, ela, assim, ela deu essa base para a gente toda em cima dessa parte do brincar, de Uhum. orientar, de socializar, de trabalhar. E eu fui de um bairro pequeno. E hoje os bairros já estão grandes, os pais não deixam por perigo, né? As praças que Sim. estão aí, eles utilizam pouco pela falta de tempo. Mas aí eu te pergunto uma coisa: quando a gente pega uma criança que brinca, os sinais motores são bem diferentes, né? O aspecto social, emocional, é muito diferente daquela que não brinca, né? Muito. É, como que nós, profissionais, a gente deveria prestar atenção para ver alguns atrasos motores, ou possível atraso dessas crianças aí que não brincam? Olha, eu costumo dizer que a hora em que a gente mais tem dados sobre uma criança é na hora do brincar, né? Então, tanto assim que todas as minhas observações ou até a condução da minha avaliação, ela é muito feita na brincadeira, né? Porque ali eu consigo rastrear, inclusive, aspectos da linguagem, né? Como que a criança ela fala sobre o que está acontecendo, como que ela nomeia as coisas que estão ali, né? Se eu mudo um pouquinho a brincadeira, se eu faço algum gesto diferente, ela estranha, ela rejeita, ela se afasta, ela é rígida com relação à conduta da brincadeira, ou ela flexibiliza, ela entra na nova proposta da brincadeira. Então, ali naquele contexto, a gente consegue explorar, né, tanto como que a criança, né, se expressa em nível de linguagem, tanto como ela compreende aquilo que a gente diz. Então, eu posso dizer, agora a gente vai pegar o saco, a gente vai colocar nossos pezinhos no saco, vamos pular até chegar ali. E aí, só com essa instrução, sem eu dar modelo, ela vai lá, pega os itens que precisa, arruma, coloca os pezinhos e vai pulando. Então, essas habilidades cognitivas, né, a gente consegue olhar isso, como você traz muito bem a questão motora, né? Então, é uma criança que ela pede ajuda o tempo inteiro, ou ela não faz e fica olhando, esperando que a gente ajude, né? Então ali eu já consigo sentir como é que a família conduz, eita, já estão dando ajuda desnecessária, né? Então o brincar ele engloba, né, uma porção de habilidades de ser humano que são importantes ali naquela etapa de desenvolvimento e que a gente consegue fazer um parâmetro olhando para os nossos protocolos, instrumentos, a gente consegue ali rastrear o que era esperado para aquela criança fazer. Né? A criança tem 4 anos de idade e ela só está manuseando os brinquedos. Eu vou dizer manusear porque o brinquedo ele tem uma função e é uma função dada, né? Ele vai fazer um movimento específico, ele vai encaixar, ele vai colocar o brinquedo, ele vai fazer sons relacionados àquele brinquedo. E a criança só manuseia, sacode, balança, tem aquela. É mais uma sensação sensorial daquele brinquedo. Então, opa, ali ele já, com Da 4 anos, função. a criança já precisaria estar dando função, poderia já estar fazendo, utilizando aquele item, aquele brinquedo para dar outra função, não brincar imaginativo, né? Já deveria estar falando, né? Dizendo termos, ou nomeando itens, ou fazendo Uhum. expressões, onomatopeias, né? Sobre aquele som. Então a gente vai olhando esses movimentos, esses contatos que a criança está tendo com o brinquedo ou com aquela ação, e a gente consegue identificar através dos nossos protocolos, né? Sejam eles Protocolos necessários. motores, ou sejam eles, né, de linguagem e cognição, a gente consegue dizer, olha, é esperado de uma criança nessa faixa etária que determinadas habilidades estejam acontecendo. É claro que uma criança que ela não recebe, ela não tem um ambiente para isso, é uma criança que vive dentro de um apartamento, só tem acesso a telas, os pais não têm tempo de fazer nenhum passeio, nenhuma atividade em que a criança explore o ambiente, é claro que essas habilidades não vão aparecer.
Mas mesmo assim, a gente vai ficar atento, porque vamos supor que hoje eu brinco, dou modelo, e a criança, no próximo dia, no próximo encontro, eu percebo que ela já começa, ela já vai fazendo tentativas, ela já vai imitar aquilo que eu já tinha feito. E aí uma criança que tem atraso do desenvolvimento, isso talvez já não aconteça. Né? Então, opa, né? Então eu tinha uma criança em que não tinha contexto, eu apresentei um contexto, dei modelo, brinquei, ensinei como que usava aquilo. Na outro momento em que a gente se viu de novo, essa habilidade não apareceu ainda de jeito nenhum. Então, opa, ali já tem um sinal indicativo de que é um atraso de desenvolvimento, não é só falta de estimulação, né? E na brincadeira, a gente, para além, né? Como eu falei, se a criança me observa e ela tenta fazer igual, mesmo que ela não brinque, isso me indica que se a criança não fizer, tem uma lacuna aí no observar o outro, né? Então, no dia a dia, a criança, por mais que não tenha um playground, não tenha um espaço de brincar, mas se ela está com desenvolvimento dentro dos marcos esperados, ela tende a imitar o adulto, tende a observar o que o adulto está fazendo. Seja alguém fazendo faxina, seja alguém fazendo um bolo, fazendo uma comidinha, seja alguém lendo livro. Boneca, dando uma Então madeira, ela vai tender a imitar. Né? Então, como a criança manuseia o instrumento, né, vai nos dizer muito sobre como que ela está se desenvolvendo. Né? Então, é um olhar muito, muito precioso para a gente. É muito bom, né? E, gente, brincar é coisa séria e cada criança tem seu tempo, sim. A gente tem os marcos motores e não tem esse negócio, quando ela colocar na escola, ela resolve. A gente tem que estar ligado nos marcos de desenvolvimento e acompanhando. Caso a gente tenha alguma dúvida, vamos procurar um profissional para poder fazer uma avaliação. E profissionais sérios, né, Kels? Muito sérios. Sim. Hoje a Maria Júlia chegou, uma menininha nova comigo, vai fazer 2 anos, TEA, não verbal, brava. Pensa uma menina brava, né? A última aula, hoje ela foi no horário diferente. Peguei hoje a galinha pintadinha no carrinho. Tal, custou. E aí eu pego os bichinhos, eu colo de um lado da piscina e vou do outro. Só para ela andar no mesão, só para trabalhar essa parte motora, só para ela interagir, uma dessensibilização. Hoje ela saiu mergulhando. Você vê que gracinha. Então, assim, bem suave, brincando com a borboletinha, brincando. Então, a gente faz uma parte bem lúdica dentro da água. E aí, na hora que a Maria sentar comigo e esperar, ela vai ficar bem na sua terapia, vai ficar bem na fono, vai ficar bem na TO. Então, a gente vai estar trabalhando essa parte com a criança toda, através da ludicidade. Então, não adianta a gente querer expor essa criança também, querer fazer as coisas à força. Então, o brincar, a gente vai dando isso tudo. Não é? Exatamente. E isso entra muito num conceito que a gente discute na área da saúde, né, e tem sido uma discussão também muito, muito trazida, né, para o campo das terapias, que são as práticas compassivas, né? Que quer dizer o quê? A criança ou o aprendiz, ele vai participar daquele tratamento comigo gostando, estando feliz, estando alegre, estando relaxado. Né? Então, se vamos pegar aí no seu exemplo uma criança que não tem um amadurecimento para a coordenação motora fina, as habilidades anteriores, motoras amplas, não estão instaladas, não estão fortalecidas, e aí porque quero que ela tenha que ficar sentada e tem que me mostrar figuras na mesa, ou tem que cobrir um traçado. Então, aquilo vai ser de um custo motor, um custo de resposta muito alto, vai ser cansativo, vai ser desagradável, vai ser ansiogênico, e é o tipo de emoção que eu não quero trazer para a minha terapia, né? Porque a gente quer que as emoções que estejam atreladas ao tratamento sejam de felicidade, de relaxamento, de querer fazer de novo. Eu recebo muitas crianças, né, para fazer aula de natação. Como que eu trabalho? 3 semanas na piscina, 1 semana na psico, porque aí eu avalio as crianças de uma forma bem dinâmica. Hoje a gente está criando um protocolo de desenvolvimento neuromotor
que qualquer pessoa vai avaliando essas crianças na área motora em qualquer lugar. Eu e Tieme é de Maravilha. Fortaleza. Então, Ah, tá eu assim, quero, já tá já quero fazer um finalmente. curso desse protocolo de você. Nossa, que delícia que tá. Eu vou te mostrar em Belém, vou levar ele para Belém. Mas aí, a gente vai avaliar a criança de uma maneira lúdica. As crianças chegam para mim, às vezes, com pânico de água. Por quê? Já foi em outra natação e o pessoal já mergulhou 300 vezes, já deu pirueta para a criança. Aí a Exatamente. primeira coisa que eu chego na criança é entender, calma, respira. Mãe, como é que é o banho? Joga a aguinha na cabeça, né? Essa Sim. menininha mesmo tinha pânico. Hoje eu já dei umas 10 baldadas na cabecinha dela, já ficou feliz. Por quê? Ela já estava Afinidade. achando bom. Eu falei para a mãe, custei, foram 3 aulas para acalmar a onça. Ela falou que vai escrever assim, ó, Juma Marruá, entendeu? Porque ela realmente, mas assim, já está feliz, né? Então a gente tem que trabalhar com essa alegria, com essa autenticidade. E aqui, Isso. por exemplo, a gente dá 6 crianças. As 6 crianças, ninguém sabe qual tem transtorno ou não. Eles fazem a mesma aula. Então eu falo que aqui é inclusivo, cada um no seu limite e vai fazendo o que dá conta. E é super gostoso mesmo. Exatamente. E o E bom aí, de pode trabalhar falar. com o lúdico e trabalhar com as crianças é que na atividade eu consigo ter vários objetivos e aí cada criança vai ter seu próprio objetivo ali naquela situação, né? Então, para uma criança é tolerar estar ali na atividade, para outra criança é executar passos daquela atividade, para uma outra Tolerar o criança barulho das outras crianças, né? tolerar o barulho, ou seja, a gente consegue, numa atividade lúdica, traçar vários objetivos que cada criança individualmente vai ter seu objetivo naquele momento. Né? Então, isso torna a atividade, né, rica, né, de possibilidades. As minhas mães estão ali rindo, olha lá, ó, colocar no currículo da tia Paty, domadora de onça. Ô, meu filho, às vezes eu tenho jiu-jitsu aquático, tem uns que eu luto Ora, mesmo, minha na filha, piscina. Você não tem noção, tá? Ô, Kelvis, qual brincadeira não pode faltar para você nas suas terapias? Aquelas brincadeiras que não pode faltar no seu dia a dia, aquelas que você já faz normalmente. Você olha, gosta? eu costumo ficar muito atenta ao estilo da criança, né? Aham. Eu costumo dizer que eu funciono de acordo com, eu danço conforme a música, né? Mas assim, eu gosto muito de estar no parque com a criança, né? Ela poder usufruir, né, dos brinquedos de parque, e gosto muito dos brinquedos, né? Então, casinhas, eu acho que todo mundo aqui que me segue Adoro já brincar viu de comidinha, de boneca, que eu adoro, adoro. posto, toda vez eu posto, porque são minhas brincadeiras favoritas. Acho que a Aham. minha memória afetiva com brincadeira de casinha, elas são muito fortes. Então, brincadeira de casinha, né? Porque são materiais que eles representam o dia a dia, né? Representam a vida, né? Representam como que ela está se relacionando funcionalmente, né? Então, se ela sabe, numa casinha, ela sabe localizar onde é que as coisas são guardadas que são de banheiro, onde é que as coisas são guardadas que são de cozinha, né? E o brincar ao ar livre também gosto muito, né? Porque aí eu vejo como que é a intencionalidade da criança para o uso desses recursos, né? Então, vamos supor, se a criança está manuseando um brinquedo específico, um boneco, um carrinho, não necessariamente o boneco ou o carrinho ele compartilha comigo, mas muitas vezes, para subir a escada para descer no escorrega, ela precisa de um apoio. Ela olha para mim como forma de pedido, ela tem interesse de que eu participe ali. Tipo Então, assim, para me mim, ajuda. Uhum. então, para mim, isso é um sinal, né? Opa, essa atenção conjunta que precisa acontecer, né? E também no pedido, né? A forma de pedir, a forma funcional de pedir. Então, são dois contextos que eu acho primordiais, que são amplos, na verdade, né? Mas que são primordiais e que eu acho indispensável da gente ter. O movimento, né? A criança poder se movimentar, poder explorar um ambiente mais aberto e uma brincadeira que seja, né, mais concentrada, né, porque vai montar a casinha, vai organizar os brinquedos, né, então são duas em que eu consigo olhar, né, aspectos cognitivos, aspectos de linguagem, aspectos motores, de uma forma mais ampla.
ampla. Aqui no meu núcleo, o sucesso, eu te mostrei até um vídeo mais cedo, eles têm crianças que chegam aqui sem autonomia motora nenhuma. Aí a primeira atividade que a gente faz é subir o escorregador, para eles terem força motora. Chegam muito hipotônicos. E aí aqueles que não dividem nada, que são aqueles que não sustentam o olhar, que têm dificuldade de socializar, de finalizar uma brincadeira e iniciar, a gente manda para a caixa de areia. A caixa de areia é mais sucesso no meu espaço do que a própria piscina. Aqui vem um carroceiro de vez em quando, que aqui é interior, né? A gente chama o carroceiro e Sim, traz enche de areia. A areia some, que é de uma hora para outra, assim. Mas, assim, eles brincam de comidinha, que aí eu deixo as coisas para eles brincarem. Eles dão comidinha exatamente. para outra. Então, aquelas crianças que não sustentam o olhar, que não fazem se brincar, na hora que estão na caixa de areia, né? Depois da piscina que eles vão para lá, que eles acabam saindo lá bem assim, a milanesa, como é interessante a caixa de areia e eles brincarem. Então, assim, esse brincar, às vezes, a gente dá o brincar guiado, né? Quando a gente está na sala de Sim. visita motricidade, a gente vai orientando, e esse brincar livre também. Você acha qual o melhor brincar para criança? Esse brincar guiado ou brincar livre? Para a gente estar avaliando eles. Os Ai, pais, inclusive, podem fazer dentro de casa. ó, no sentido de observação, no sentido de avaliação, o brincar livre, né? Porque, de fato, eu preciso compreender em que passo, em que estágio esse brincar está acontecendo. Mas no sentido já de quero ajudar, quero intervir, quero, né, ensinar, vai depender muito, né? Porque vão ter crianças que mal sabem ou nem têm sequer interesse por aqueles recursos, né? Então eu vou precisar sentar, mostrar que aquilo é interessante, associar com outra coisa que ela já gosta, para ela achar aquilo interessante, né? Trazer coisas que chamem a atenção, que deixem ela motivada para participar daquilo. Então acaba que eu vou ter que dar um direcionamento. Mas esse direcionamento vai até um certo ponto em que eu vou, vamos supor, eu tenho ali objetivos, né? Então, eu quero que ela, na caixa de areia, eu quero que a criança entre na caixa de areia, tolere o contato com a areia, que a criança sente, que a criança pegue determinados potinhos, ou determinados itens para fazer moldes, né, de Uhum. areia. Então, ali eu tenho passos de objetivos que eu vou ensiná-los diretamente. Só que depois ela vai ficar mais livre, porque eu vou deixar mais itens, aí ela já aprendeu a explorar, e aprendeu que faz formas, que aprendeu que é divertido, que dá para esconder uma boneca e depois achar a boneca de novo. Então, dali ela consegue, eu ensinei uma base, e aí dali ela consegue explorar mais aqueles estímulos. Claro que vão ter Isso, crianças que eu tentar vou isso aí. precisar ensinar muitas habilidades para ela poder brincar livremente, outras que a gente vai dar aquele empurrãozinho, vai fazer um ensino de poucas habilidades e a criança já vai deslanchando sozinha, né? Mas os pais, né, principalmente, é muito importante que os pais gostem de brincar. Gente, não tem nada como você ser autêntico, né? Tem que ter autenticidade. A criança, ela percebe quando a gente não é autêntico, né? Então eu tenho que gostar daquilo, né? A criança é muito sensível, né? A criança é muito autêntica, é muito Exatamente. fera. E é você curtir o prazer da companhia do seu filho, né? De ter valor naquela situação, né? Nossa, eu tenho pouco tempo do meu dia, 30 minutos, eu vou brincar e me divertir esses 30 minutos com meu filho. Né? Eu vou deitar no chão, eu vou rolar, vou deixar ele pintar meu rosto, vou brincar de correr. É 30 minutos, gente, 30 É o minutos dá. famoso tempo de qualidade, né? Muitas vezes é tempo, Exatamente. mas seja de qualidade. E tem que ser autêntico mesmo, não é aquela coisa, meu Deus, eu vou Ai, de novo, ai, que de saco. Vem aqui novo. que eu vou brincar. Né? Né? Então, e muitas das vezes as crianças acabam tendo comportamento problema, comportamento de birra, ou comportamentos que dão acesso à atenção nessas ocasiões. Ele está precisando de atenção, de uma atenção positiva, e você não está dando. E aí a criança começa a ficar implicando, começa a ficar birrenta, que é a hora que você para e dá atenção. Ave Maria, pois traz aqui que eu vou brincar contigo.
Vem cá que eu vou dar um beijo, nós temos um cheiro, aí começa. É, Mas é legal nisso tudo aí, a família, né? Ter uma rotina, né? Eu acho que ter uma rotina bem estabelecida, né? Hora da criança chegar, hora dela lanchar, dela dormir. Eu falo muito, tem uma rotina que eu falo em todas as minhas lives. Tem no meu Instagram, quem não me segue, segue, entra aí e procura. Ó, liga colocou, agora. brincar é coisa séria, ó. Aí eu tenho a rotina de 2 a 3 anos, de 4 a Maravilha. 5, de 6 a 7. Olha, vamos lá, de 2 a 3. Ó, a criança ajuda a guardar o brinquedo, colocar os livros no lugar, colocar a roupa suja para lavar, dobrar pequenas roupas, colocar a mesa, limpar o pó. E atrás, eu fiz um quadro de reforço, né? Legal, e Ai, um que quadro de lindo. rotina. Então, Que assim, lindo. tem no meu Instagram, porque eu falo que quando o pai ainda coloca assim, hora de brincar. Hora de brincar. Então, todos os Sim, dias nesse horário a gente vai brincar, um brincar livre, um brincar diferenciado. Eu acho, assim, super bacana os pais, que todo pai que chega na minha mesa, eu vou fazer uma anamnese, aí eu vou perguntando, vou questionando, né, Cíntia? Meus pais estão um monte de pai aí na live. Vou questionando e vou administrando isso aí para o nosso tratamento, em conjunto com o pai, dar certo. E aí, essa exatamente. Tem que ter essa questão, quando a gente parceria. fala dessa parceria, né? A gente tem que entender que a terapia é em casa também. Exatamente, exatamente. É a vida, na verdade, a terapia, ela é um espaço no qual a Uhum. criança aprende, é um dos espaços, né? E o espaço que a criança mais permanece, né, é na família, né, no convívio familiar, né? E é isso, olha, a gente dá modelo. As crianças são, como dizem, são esponjinhas, então a gente precisa dar modelo, né? E é muito bom, acho que a ludicidade, ela não é boa só para as crianças, acho não, eu tenho certeza, Pra né? gente também, É né? para a gente, né? Então, nossa, imagina, é claro que o nível, o que eu falo que é ludicidade para mim enquanto adulto são outras coisas, né? Mas né, é tão bom quando eu me dou acesso a isso para mim mesmo, né? Então a gente fica a reflexão. Então, que horas que eu estou me dando acesso à ludicidade para mim enquanto adulto? Que eu estou fazendo algo que é para o meu lazer. Então, assim como eu preciso, meu filho e minha criança também precisam, né? Então, ter aquela rotina, para ter aquele acesso, né? E eles, isso, muitas vezes, na terapia, né? Como minha área de origem é a psicologia, então a gente faz muito nas orientações parentais a identificação dos valores dos pais, né? Valores enquanto seres humanos, né? Porque muitas vezes as famílias querem coisas, comportamentos da criança, e eles não compreendem que é valoroso para mim, que é valoroso na minha perspectiva de família. Né? Então, realmente vão ter pessoas que são muito capitalistas, são muito liberalistas, e aí o menino tem que estudar, tirar notas boas, eu só trabalho, eu sou workaholic. Então, de Aham, você tem que fato, ser o melhor da turma, você tem que ser o primeiro a se alfabetizar, você é, tem que ser o primeiro então, do Enem, do vestibular, então, tá. esses são os valores pessoais desse sujeito, né? Que não necessariamente estou julgando que são ruins, mas até que ponto podem ser. E tem famílias que não, eu quero que meu filho seja feliz. Aí, opa, esse ponto é importante. Então, a felicidade do seu filho, ela vai se encontrar. Aí, quais são os comportamentos, quais são as atitudes que você tem que trazem felicidade para o seu filho? Aí a gente começa a trabalhar com as metas desses pais para eles se engajarem, né, nessas atividades com os filhos. Então, em grande maioria, é isso que os pais querem, né? A felicidade do filho. Felicidade dos filhos. Mas aí a gente também está tendo muitos pais permissivos, né? Eu vejo no dia a dia que os pais estão fazendo tudo pelas crianças e realmente deixam na tela para facilitar a vida deles. Eu vejo muitas mães que não estão preparadas para ser mães. Gente, é difícil, mas eu vou falar, porque elas entram na moda de ser mãe e assim, e coloca babá, não sei o que, quer que todo mundo resolva. Então, assim, realmente, Sim, a ter filho é uma responsabilidade muito grande. Né? Então, a é gente tem sim. que entender que para a gente gerar um filho, ter uma família, a gente tem que assumir essa criança, assumir o filho. Porque tem muitas mães que só querem ter filho, papapá, papapá, e
A filha... eu dei palestra na escola outro dia, que a mãe chegava com a criança às 10h30, com roupa de ginástica, uma escola particular, e às 11h30 buscava. Era o tempo que ela ia para academia. Então, sem rotina. Então, essa criança fica perdida aí. Então, a gente tem que fazer essa diferença. A mãe está aqui, ó. Também pode trabalhar com coleções de figurinhas, latinhas de... Vi que outros colecionadores sempre com critérios e atributos comuns. A mãe está falando das coleções aí, né? Sim, Então, a gente tem que pensar nessas mães para ser mães, né? Não simplesmente gerar um filho sem... O brincar, a gente vai entendendo a identidade da criança, né? Eu gosto, por isso que eu gosto muito de olhar para a BNCC, porque a gente tem os eixos estruturantes, a gente tem... E quando a gente fala da identidade, quais são os brinquedos favoritos, qual é a forma que a criança gosta de brincar, a predileção, com quem ela gosta mais de brincar de um jeito, com quem que ela gosta mais de brincar de outro, né? E isso já são aspectos da personalidade que são muito, muito legais, né? Da gente fortalecer, da gente dar algum direcionamento, né? Quando ela estiver na escola, a gente entender que, todas as brincadeiras dela, ela que comanda, só faz do jeito dela e todo mundo em casa tem que seguir. Eu já sei que na escola, quando estiver com os coleguinhas, ela vai ter que flexibilizar. Então, ela vai perder, vai ganhar. Vou precisar começar a fazer isso também. Então, vou começar, né? Então, são aspectos importantes que os pais, as famílias precisam participar juntos, né? Não adianta só delegar para a escola, né? Porque a escola é um dos espaços de aprendizagem. E quando me fala um pouquinho, você que é o mestre da parentalidade, da análise do comportamento. Uma dúvida de muitas pessoas. Eu fiz a pós-graduação em análise do comportamento, mas eu não fiz o estágio, tá? Eu não fui supervisionada. Eu posso ser um analista de comportamento? O que é isso? Bom, então, hoje a gente já tem diretrizes que determinam mais claramente o que é ser um analista do comportamento, né? Então, nós temos níveis para esses atores, né? Essas pessoas, esses profissionais. Né? Então, nós temos os níveis de aplicadores, né? Que são terapeutas que fazem uma prática supervisionada. Preste atenção, papai, isso aí, vamos lá. Pode ser terapeuta, mas pode ser alguém que não seja terapeuta, um professor, pode ser um adulto, alguém que tenha ali um nível de instrução que seja passível de ser orientado, né? Uma babá, né? Ou o próprio pai e a mãe, né? Então, você pode estar numa posição de aplicador para determinada atividade que foi orientada, construída e supervisionada por um analista do comportamento supervisor. Para o nível de supervisor, é necessário que a pessoa tenha uma graduação. Hoje, né, está mais concentradinho na psicologia, mas isso não obriga necessariamente a pessoa, né, a ser da psicologia. É importante que tenha um mestrado na área da análise do comportamento ou que tenha cursado uma pós-graduação que seja voltada para análise do comportamento aplicada, né, e que tenha tido experiências supervisionadas, e a pessoa faz uma prova, né, assim, faz um teste para comprovar, tipo OAB, né, que você tem as aptidões técnicas, teóricas, que você tem as aptidões práticas, né, e que você tem uma conduta ética. Então, o analista do comportamento enquanto supervisor, ele é alguém que traçou uma carreira de estudos e de intervenções, que se dedica à pesquisa, à ciência, né? Então ele está numa posição de poder dar orientações, dar supervisões, dar instruções dentro desse campo, né? Dentro dessa área da análise do comportamento. Então, eu fiz minha pós-graduação, sou profissional de educação física e psicomotricista, mas eu não tive supervisão. Então, eu não posso... Você pode dizer que sua prática é baseada em aba. Você pode dizer isso. A minha prática... Você pode dizer,
eu utilizo, eu consigo descrever que na minha prática eu faço uso de reforço positivo, eu, Positivo, eu sei que eu uso, antecedente. eu sei que eu uso análise de tarefas, ou seja, se você consegue dizer que você olha para a análise do comportamento e você usa coisas pertinentes na sua prática. Trabalho com previsibilidade, né? Então, Isso, tudo que eu aprendi, eu uso hoje em educação física. Né? Porque pronto. tem muitas clínicas hoje que falam que tem analista de comportamento, né? E que, na verdade, eles trabalham como analista, mas não tem essa prática supervisionada. São poucos aqui que a gente conhece, infelizmente. E aí a prática supervisionada, ela é muito importante, né? Porque no nosso fazer, pegando o exemplo do brincar, durante um brincar, eu sou um sujeito que está brincando também, né? Se eu sou o aplicador, se eu sou o professor, se eu sou, né, na condição ali de aplicador, eu sou um sujeito ali também. E vão ter coisas que eu só vou observar por conta da minha história de vida. Né? Então, eu posso tender na hora da brincadeira, eu tendenciar ou direcionar a brincadeira para um determinado objetivo e não explorar a brincadeira de outras formas. E aí o supervisor, quando olha, pega os objetivos que são importantes para o desenvolvimento daquela criança, vai dizer, olha, nessa brincadeira também dá para você fazer de tais e tais formas. Vamos estruturar para que você consiga, na próxima brincadeira, alcançar esses objetivos, né? Então o supervisor ele vai olhar o todo, né? E vai conseguir mostrar coisas que o aplicador, né? E é isso mesmo. Quando eu estou aplicando, eu também preciso de supervisão, né? Por Com conta certeza. disso, porque eu preciso de uma outra pessoa com uma expertise, com um olhar técnico, né? Maior do que o meu para eu alinhar se aquilo que eu acho que estou fazendo é de fato aquilo que eu acho que eu estou Aquilo que fazendo. está fazendo. Exatamente. Gente, adorei essa resposta. Porque, assim, todo mundo fala método ABA, esse negócio, meu Deus do céu. Assim, eu sou muito estudiosa, busco muito, mas quando você vai fazer aquelas avaliações, são muito difíceis, principalmente por exemplo, que eu estou com 6 crianças na piscina, 6 crianças na psico. Então, assim, até eu vou ter que mudar meu contexto todo, ser individual, tal. Então, a gente vai para realmente eu ser uma aplicadora, né? Mas Sim, Patrícia, hoje no meu modo sim. operante, né? Gente, perguntem aí, coloquem a setinha, convido que a gente só tem mais 10 minutinhos, tá? Me conta uma coisa. Qual recado que você pode dar para os professores que estão começando agora, para os pais, para falar um pouquinho dessa orientação parental? O que seria isso? O que você acha importante dessa afinidade dos profissionais com os pais? Porque eu acho de suma importância a gente saber essa rotina da criança, a gente saber o dia a dia. Tem pai que só viaja, que a mãe fica em casa. Tem mãe que trabalha muito, a rotina está muito dia a dia, que ela que sustenta a casa. E assim, e se a gente conhecer a realidade de cada criança, você acha que a gente pode dar uma melhorada no atendimento? Como é que seria isso? Me explica. Olha, é assim, Assim, eu vejo que muitas vezes as pessoas, os pais, eles têm questões pessoais, né? E elas interferem no cuidado, né? Já vi muitos pais de crianças neurotípicas e neuroatípicas, e o que eu sinto é que muitas das vezes as dificuldades que eles passam no lidar com a criança, muitas das vezes estão relacionadas a questões pessoais, né? Então, por isso que fazer terapia é indispensável, né? Porque imagina, você tem um ser humano que depende de você. Você tem um ser humano que só vai sobreviver a depender de você. É uma responsabilidade muito grande. Então, tudo bem você não dar conta, tudo bem se você está cansado. A psicoterapia ajuda você, né? Então, eu acho muito importante abrir a guarda, né? Assim, no sentido de deixar alguém lhe ajudar, deixar alguém
lhe escutar, né, trazer, lhe ajudar nas suas questões de saúde mental, né, as suas decisões da sua vida, porque tudo isso reflete, né, em quão bom pai ou mãe você vai ser, quão engajado, o quanto que esse contato com o seu filho vai se tornar prazeroso para você ou não. Porque assim, não adianta eu dizer que você tem que brincar, você tem que sentar com seu filho e ler história, é uma obrigação que você faz como você faz no seu trabalho. Com o seu filho é a sua vida. Tem que ser gostoso, tem que ser prazeroso, você tem que querer estar ali. Né? Então, se há uma dificuldade nisso, e você se sentir bem, você se sentir à vontade com seu filho, se sentir à vontade para brincar com seu filho, se há alguma barreira aí, é importante observar isso, levar para uma terapia, se compreender, né? Isso pode estar repercutindo em outras relações que você tenha. Né? Então, assim, eu gosto muito de trazer isso, porque às vezes a gente esquece que os pais são pessoas. Né? Assim, queira ou não, a gente traz há uma exigência social muito forte em cima deles, mas eles são pessoas, tá, tentando fazer as coisas darem certo. E existe um caminho bom, né, para que as coisas deem certo, né? E hoje em dia a psicoterapia está muito acessível, né? Muito, muito, muito acessível, né? Dá para fazer remotamente, dá para fazer numa clínica. Eu já vi clínicas que têm psicoterapeutas para atendimento de pais ou de outras pessoas, e que tem pais que aproveitam o momento em que leva o filho para terapia, para terapia ABA, para fisioterapia, para fono, aproveitam aquele instante e vão lá e vão ser atendidos pelo seu terapeuta. Olha que coisa, né? Boa. Eu acho isso fantástico, né? Então, a gente tem que cuidar de quem cuida, né? Exatamente. Então, assim, quando eu vejo um pai que ele tá super se divertindo, a criança tá lá pintando a cara dele, tá enfeitando, você percebe que aquela pessoa tá com segurança emocional, né? Então, é bom que essa segurança emocional apareça e ela vai ser construída no seu processo individual. É muito bom. Eu faço aqui, de 3 em 3 meses, o café com a inclusão. Né? Eu entro, não vale criança, só as mamães. A gente vai fazer agora no dia 22/11, de 13 às 18. Aí tem uma psicóloga, aí tem a tia Paty, tem a nutricionista, as mães conversam, elas têm o momento delas, elas choram, dão risada, a gente come. Então é uma tarde super gostosa. Então, assim, é o momento delas. Pode levar a criança? Não. Vai ter uma pessoa para levar a criança? Não. É o momento de você deixar com o papai, com a titia. E eu falo muito para as minhas mães, né, para os meus pais, para terem tempo de qualidade, o casal, né, um momento íntimo não deixar de ter, para a criança dormir no quarto dela, trabalhar essa independência. Eu pergunto assim, quanto tempo vocês não saem para comer uma pizza, um hambúrguer, aquela pipoca na praça, para assim, vocês dois, deixa a criança, vai, mas eu não consigo, deixa com a tia, que a tia vai bajular muito, vai fazer muita coisa legal. Então, assim, os pais terem esse momento, de ter um momento para eles, né, de qualidade, né? De terem lazer, a gente está falando muito, o brincar aqui é coisa séria, né? Agora trazendo para o campo do lazer. Nós, adultos, precisamos disso, é coisa séria para a nossa saúde. Muito, então, muito. A jornada de muitos pais, né, de crianças neuroatípicas, é uma jornada de a judicialização, de ter que brigar com a escola, de ter que recorrer, de ter que exigir, de ter que estar ali sentado para dar atenção, de ter que trabalhar a seletividade alimentar, de ter que acordar cedo para levar para as terapias. Então, em que momento você está se dando lazer, que você está se dando prazer, que você está brincando também? Né? Então, brincar é importante não só para as crianças, viu, gente? Isso para nós, todos nós. A Cíntia tá aí. A Cíntia é uma mãezaça. A Alice tem síndrome de Rett, então ela pega a Alice no colo, leva a Alice, não sei o quê. Mas ela ama, ela sai, faz a ginástica dela, ela cuida dela. Mas, assim, o batidão do pai é atípico, né? A criança é excluída do aniversário, não sei o quê, tem muita emoção. Eu falo por mim, porque a Samira, a gente viajou há 15 dias atrás, a gente foi para Orlando. Nós 3 fomos, eu, meu esposo e a Samira. A gente foi em todas as montanhas russas, a gente tinha tudo. Então, foi um tempo de qualidade da gente,
um pega no pé do outro, aquela ludicidade. E assim, é muito bom. A gente divertia tanto. Aí eu não ia na E montanha-russa se com a cabeça rodando. abasteceram, se recarregaram. Assim, então esse momento de nós três é fantástico, né? Então, assim, é Sim, muito gostoso. E a gente tem que cuidar da nossa saúde mental para poder cuidar dos tem. outros, né? Exatamente, exatamente. É dar uma surtadinha. Eu gosto de surtar todo dia, Kelvis. Eu surto, dou uns gritinhos, eu canto em inglês sem falar inglês. Ah, mas Assim, tá tudo bem, a gente tem que se todo dia. acolher, né? Tá Tem dia tudo que eu só bem e a canto gente se funk, outro dia eu só canto música da Bahia, entendeu? Às vezes a gente dança, né, Cíntia? A gente dança, a gente pula, pega o microfone dourado e canto, porque eu acho que assim a gente torna mais leve o dia a mais dia, leve, né? E exatamente. a gente vai ser feliz, Exatamente. porque assim, a gente tem que ser feliz, né? Tem que ser leve. Ô, gente, que live é Precisamos ser. essa, hein? Que Que delícia. A delícia! gente falou da infância, a gente falou da vida adulta, a A gente gente falou falou dos de tudo um pais, a gente falou da pouquinho. criança. Muito bom. Kelvis aqui, muito obrigada. Agora eu quero que você dê um recado. Amei. Gente, quem não segue o Kelvis, segue. Quem não me segue, entendeu? Deixa eu ver. Aqui em casa a diversão é garantida. Preferimos aceitar o diagnóstico da Alice de forma mais leve, né? Excelente live, né, Cíntia? A Cíntia tá em todas. Pensa Ah, muito umas mães obrigado. bacanas são as minhas, Kelvis. Minhas mães são fera. Ah, mas que maravilha, viu? Tá? Que Querido, maravilha. seu recadinho final em Belém, te encontro em Belém. Nós vamos comer Ah, aquele gente, bolo lá eita, já tô bordado. Vou ansioso. A levar o gente seu vai bolo de se baiana, divertir. tá? Vamos se divertir. Vai ser muito bom. Então, assim, recadinho final, gente, realmente é isso. Eu acho que o brincar é sério mesmo. E eu trago muito para isso, para o lúdico, para o lazer. É importante para a vida. Então, assim, quando eu olho para a infância, eu estou ensinando aquele sujeito, para além de saber manusear coisas, saber gestos, saber regra do jogo, eu estou ensinando esse sujeito a que é possível ele se proporcionar prazer. Imagina todos nós aqui que um dia não aprendemos a fazer isso e que hoje na vida adulta estamos em sofrimento, em adoecimento, porque a gente não consegue fazer uma pausa para ir no cinema, a saber a importância, né, da gente se proporcionar coisas boas nas nossas vidas. Então, olhando para a infância, é um momento para a gente ensiná-los a usar isso ao próprio favor. Então, é uma corrente, assim, é um conceito. A vida não é só trabalho, a vida não é só fazer prova, a vida não é só fazer tarefa, a vida é curtir. E a gente vai ensinar essas crianças a curtirem a vida. Isso aí, gente. Brincar é coisa séria. E a lei é o seguinte: a gente não pode fazer para a criança o que ela dá conta de fazer. É nossa função dar essa autonomia. E se a gente der essa autonomia para a criança, a gente vai liberando isso, né, Felipe, que está aí, a criança vai ficando mais autônoma e a gente vai tendo maior qualidade de vida. Então, vai ter tempo de qualidade para casal, tempo de qualidade para brincar, tempo para sair na pracinha. Por quê? O babado da casa vai ficar mais leve. Então, brincar é coisa séria. Exatamente. Kelvis, Exato. muito obrigada. Muito obrigado, Amei, Paty, amei. amei, amei. Foi ótimo. Daqui uns dias eu vou no Rio de Janeiro te visitar. O Rio de Janeiro tá Ah, chovendo. venha pra gente Continua lindo. passear. Ai, Venha ai, ai. sim. Eu vou no Rio de Janeiro em janeiro. Final de janeiro eu vou ir te ver. Pode Ah, deixar, pois me fale que a tá? gente vai fazer um tour Passeio. aqui. Vamos Fechou. sim, viu? Um beijo, pessoal. Muito Abração, gente. Boa obrigada. noite. Boa noite. Fica com Deus. Tchau, tchau.